E aí, meu bom, como é que vai? Tranquilo? Como é que foi a semana? Tudo certo? Eu estou ótimo, graças a Deus, tudo bem, tudo tranquilo, tudo sossegado, né? Mais ou menos, assim, mas mais ou menos, mas dá pra entender, vamos levando, cara. Como é que foi a tua semana, meu bom? Tudo certo? Eu espero que a tua semana, que tá começando agora, que tu tá ouvindo isso na terça ou na quarta, dependendo do horário que eu renderizar o vídeo, eu espero que tua semana seja ótima, cara. Espero que dê tudo certo. Derrubei o negócio aqui. Espero que a tua semana seja tudo certo, cara, e que dê tudo ok na sua vida, cara, que a tua vida seja ótima, que a tua vida seja maravilhosa, cara. Comece a semana tentando, pelo menos, cara, tentando ter uma atitude positiva. Ah, mas eu, Homero, eu quero me churrascar. Não se churrasque, tá? Fica tranquilo, fica numa boa, meu querido, que vai dar tudo certo. Olha só, essa semana eu tava pensando, eu não sei, cara. Às vezes eu tenho a impressão que parece. Antes de entrar no assunto, eu queria falar um negócio, cara. Que parece, eu tenho a impressão que parece que tá tudo. Tá tudo mais rápido, parece, né? Não sei se é o processo de aceleração mental tecnológica que a gente tá vivendo. Mas parece que eu gravei um episódio ontem, cara. Eu fechei o olho assim e quando abri o olho assim deu uma semana, cara. Que isso é muito doido, né? Tu fecha o olho quando vê passa uma semana. E daí eu tava pensando, ok, pode ser que eu tô meio sobrecarregado de coisa pra fazer, porque quando você tá fazendo muita coisa, você nem vê o tempo passar, né? Daí passa um ano da sua vida e você nem viu, né? Porque você tá muito sobrecarregado. Pode ser o meu caso, pode ser o meu caso. Entretanto, pode ser também. Eu vejo que as outras pessoas também estão meio passando o tempo muito rápido. Eu não sei, bicho, o que tá acontecendo. Esses dias eu tava pensando, será que a Terra tá girando mais rápido? Será que porque será que se a Terra girar mais rápido, o tempo, a nossa percepção de tempo vai ficar mais rápida? Porque eu tava olhando assim, olha, o, isso também explicaria os fenômenos climáticos, né, cara? Porque como a Terra tá girando mais rápido, a atmosfera gira mais rápido também. Então acho que ela esfria mais devagar, eu acho, né? Ou então pode ser que o planeta ele esteja numa órbita mais próxima do Sol. Então como ele tá mais próximo, ele tá andando mais rápido. Às vezes ele não tá nem girando mais rápido, mas ele tá andando mais rápido. E como ele tá andando mais rápido, ele tá pegando mais energia, ele tá mais perto do Sol, ele tá pegando mais radiação. E por isso que talvez o clima tá mais quente. Daí quando ele tá mais quente, o planeta vai tentar balancear e trazer frio, né? Então por isso que tá tão quente e às vezes tá tão frio. E parece que por isso talvez que o tempo tá passando mais rápido, tá? Tô falando isso porque parece que essa semana, cara, passou tão rápido pra mim que eu nem vi o que aconteceu, vi passar nada, cara. Eu acho muito estranho isso. Mas não sei, isso é só uma impressão minha sobre as coisas e tal. O que tu acha? Será que o que tu acha, ouvinte? Escreva aí nos comentários. Será que tu acha que o planeta tá girando mais rápido, cara? Tu acha que o tempo tá passando mais rápido? Sei lá. Bom, também eu gostaria de, antes de eu começar a falar também, eu queria dizer outra coisa, cara. Eu queria agradecer aí o pessoal que dá like no vídeo, agradecer os caras que comentam e tal. E eu vejo assim que tem umas pessoas que consomem o meu canal ali, o conteúdo que eu posto. E são pessoas que, tipo assim, os caras acreditam muito assim que vai dar certo. Assim. Os caras, não, Homero, vai dar muito certo. Não, você vai ficar famoso. Não, cara, é só uma questão de tempo até dar muito certo, Homero. Vai dar certo, Homero. Os caras, vai dar certo, vai dar certo. Eu olho assim, cara, eu fico assim, eu penso assim, ó, ok, ouvinte, você ouvinte que acredita que um dia o meu canal vai dar certo, eu fico muito agradecido pela crença, pela fé que você tem que vai dar certo, tá? Mas eu não consigo partilhar da tua fé, não, tá? Olha só, por que eu vou dizer pra ti isso? Porque o conteúdo que eu faço, eu não acho que isso aqui vai virar mainstream um dia, sabe? Eu não acho que eu vou ter um canal aí com meio milhão de pessoas me ouvindo, tá? Isso até pode acontecer, pode, mas se talvez uma Big Tech me divulgar, mas a Big Tech não vai me divulgar, tá? Provavelmente ela não vai.
porque eu tô falando mal dela em alguns outros vídeos. Então não vai, simplesmente os caras não vão botar o link do meu canal no algoritmo, apertar OK e o meu canal vai aparecer pra, sei lá, 100 milhões de pessoas no Brasil, tá? Não vai acontecer isso aí, tá? Então, eu vejo assim que o conteúdo que eu faço ele não é um conteúdo assim, muito mainstream, tá? Então essa coisa de que você vai dar muito certo, o teu canal vai crescer pra caralho, você vai ficar muito famoso e tal, cara, não vai, bicho, tá? Sinto, talvez assim, ó, olha só, talvez tu gosta bastante do meu canal porque tu se identifica muito com as coisas que eu falo, tá? Então como você tem uma identificação, tu gosta. Entretanto, entenda, ouvinte, querido ouvinte, que provavelmente tu é exceção. Provavelmente você não conhece na sua vida pessoas que são muito parecidas contigo. Tá? Provavelmente você é uma pessoa diferente e por tu ser um cara diferente, tu vê graça no meu conteúdo. Enquanto que existem outras pessoas, por assim dizer, normais, entre aspas, que não vê graça nenhuma. Tá? Então, fico agradecido aí pelo pessoal que acredita pra caralho, assim, que não, vai dar muito certo, não, você vai ganhar inscrito pra caramba, não sei o que, papapá. Muito obrigado, cara, tá? Só que, entendeu? Não sei, cara. Beleza, assim, talvez eu consiga crescer um pouco, talvez eu tenha um canal aí nos 10 mil inscritos no futuro, daqui a alguns anos, tá? Mas eu não vejo, assim, sei lá, né? Também eu queria dizer o seguinte, tem os ouvintes reclamando que eu não respondo os comentários do Nova Vertente, tá? E eu então assim, eu vou dizer pra ti, cara, que eu leio todos os comentários, tá? Todos não, na verdade assim, eu já comentei esses dias que eu faço o seguinte, eu posto um vídeo lá e daí depois de uns 3 dias mais ou menos, eu vou ver o que os caras comentaram, tá? Mas eu leio todos esses comentários que foram postados mais recente, né? De vídeo antigo eu não leio comentário nenhum, cara. Tu pode estar lá me dando um feedback no episódio 1, no episódio 2, cara, e eu não vou estar ouvindo. Mas assim, ó, eu vou começar a responder também os comentários do Nova Vertente, tá? Claro que isso me toma bastante tempo, mas eu acho que o meu áudio tá bom, que tô achando que o meu áudio tá estourado. Não sei se é no meu fone aqui, só um pouquinho. Vamos baixar aqui para uns 80 e 80. Pronto. Alô, 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 tá. Então assim, cara, eu não costumo responder os comentários, mas daí eu vou começar a responder, tá? Então eu vou postar um vídeo aí, vou dar uns 3 dias para juntar os comentários. E daí eu vou tirar uma tarde para responder todo mundo, tá bom? Então é isso, os ouvintes aí que estão muito indignados aí que eu não respondo os comentários, aí eu vou começar a responder. Também por quê? Porque eu tava pensando assim, ó, ok, é uma encheção de saco responder comentário, tá? Não gosto de responder comentário. Mas ao mesmo tempo, peraí que estão falando comigo aqui deixa eu só fechar isso aqui. Fecha aqui. Ao mesmo tempo, o negócio da faculdade aqui, os caras. Esses caras, bicho. Mas ó. Cara, tem. Tipo assim, tu recebe umas cobranças que é uma perda de tempo, que não vai te ajudar em nada na tua formação como professor. É uma mera formalidade que tu tem que fazer, cara. Mas enfim, não vou falar muito sobre isso, porque isso aqui é um assunto talvez para um outro episódio sobre a burocracia acadêmica. Mas eu tava falando assim que, pô, eu vou começar a responder. É encheção de saco? É. Só que ao mesmo tempo eu penso assim, cara, o cara tirou um tempo ali pra comentar algum negócio, bicho. Eu vou estar sendo um filho da fruta de não responder o cara, bicho. Então, assim, eu parei e analisei assim, pô, se o cara tirou um tempo pra comentar alguma coisa, bicho, eu vou tentar responder o que se for uma pergunta, né? Eu vou tentar ali dar uma respondida, senão. Se for o vídeo tá bom, Homero, eu não vou responder nada, né, cara? Então, tipo assim, mas se tiver alguma coisa assim que eu acho que dá pra responder, eu vou responder, tá? E é isto aí, galera. Bom, a gente já perdemos 10 minutos do episódio aqui, cara. Vamos direto pro assunto de hoje, tá?
Bom, é o seguinte. Lá no meu canal, tá, eu fiz um vídeo falando sobre cientificismo. Tá? O cientificismo, ele é a ideia, seria a ideia de que o pensamento científico ou a ciência é superior a todas as outras áreas do conhecimento para você compreender a realidade. Tá? Fiz lá um vídeo curto, assim, de acho que 25 minutos, 30 minutos, né? Pra... E eu deixei de falar algumas questões importantes naquele vídeo, tá? Eu não vou ficar repetindo tudo que eu falei lá. Se tu quiser, eu acho que seria melhor, talvez, tu até assistir aquele vídeo lá no meu canal primeiro. Talvez eu vou deixar na descrição ou alguma coisa. Pra daí depois tu ouvir esse aqui, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre essa relação, tá? Sobre a ciência e tal, sobre o sobrenatural. E lá eu fiz algumas críticas leves ao pensamento científico. E eu parei pra pensar assim, cara, e eu vejo que existem humanos que eles simplesmente parece que eles são obcecados com a ideia de entender as coisas. Né? Parece que existem seres humanos, e eu não sei de quem que é a culpa, talvez seja alguma coisa genética, talvez seja uma predisposição natural de alguns seres humanos. Talvez o Aristóteles estava certo lá no começo da metafísica, né? Quando ele fala sobre o desejo natural de aprender e tal, de compreender e tal. Mas existem alguns seres humanos, cara, que eles simplesmente não conseguem não entender a realidade. Eles não conseguem lidar bem com o fato de que eles não vão entender a realidade, né? E talvez eu seja um desses caras, né? Porque o filósofo, quando a gente fala, eu tava falando sobre a ciência, mas o filósofo também é isso, né? Geralmente o filósofo, ele é um cara que tá tentando entender as coisas, né? E talvez essa seja a motivação principal de praticamente todos os filósofos que existem, né? De você tentar entender o mundo, né? E eu acho que eu tô incluso nisso, acho que eu comecei a estudar filosofia não porque, meu Deus, eu tenho amor pela profissão de professor e tal, não. Eu comecei a estudar filosofia porque eu queria entender como as coisas funcionavam, tá? Então, e eu já ouvi vários filósofos também que a motivação do cara para começar a filosofia foi o desejo de entender, né? No fim das contas, talvez o filósofo ou o cientista, eles são pessoas que não conseguem suportar viver em uma realidade onde eles não entendam as coisas. Então, por isso que ele está sempre buscando alguma explicação por trás, alguma coisa para tentar justificar as coisas que acontecem e tal, etc, 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 etc. E lá naquele episódio onde eu falei sobre o cientista, lá naquele episódio eu te dei uma metáfora te explicando, para tentar te explicar de um modo mais fácil o que é o método científico, né? O pensamento científico, lá o culto da razão e tal. E lá eu dei uma metáfora, tá? Que é a metáfora do óculos. Né? Então, o método científico, tá? Ele é um método de você tentar entender a realidade. Então, é quase como se fosse um óculos que tu põe. Então, dependendo da cor do óculos, vai ser um método diferente. Então, e dependendo da cor, justamente do método, você vai botar o óculos e você vai enxergar coisas diferentes. Então, a tua percepção da realidade depende do método que tu usa para perceber a realidade. Então, o cientista ele vai usar um método empírico, falsibilidade, blá, 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 e vai olhar a realidade e vai tirar certas conclusões. Enquanto que o filósofo vai usar outro óculos para ver a realidade, enquanto que o religioso vai usar outro óculos para ver a realidade, enquanto o ser humano comum talvez use um óculos próprio, mais cotidiano, para conseguir enxergar a realidade como a realidade é. No fim das contas, é muito difícil você dizer o que é a realidade em um sentido último. Tá? E o cientista, muitas vezes, na arrogância, ele acredita que o método dele para enxergar a realidade é o melhor de todos os métodos. Que é, meu Deus, que método ótimo e tal. Que seria como se fosse um óculos transparente, um óculos que não tem filtro nenhum e tal, né? Mas não é bem por aí que a coisa acontece, não é bem assim que funciona, tá? E eu vou falar um pouco pra ti sobre o que seria mais ou menos isso, tá? O que seria mais ou menos o método científico.
a gente vai entrar numa discussão talvez bem mais filosófica do que as dos episódios passados. E tem uns ouvintes, né, que não gostam muito desse tipo de episódio, porque ele vai... Eu já ouvi, cara, tem gente que gosta, tá? Quando eu falo talvez de uns assuntos mais filosóficos, mais metafísicos e tal. Mas já recebi vários comentários também de feedback de ouvinte dizendo: ah, este episódio está chato. Este episódio está chato. Daí eu fico assim: ah, meu Deus, cara. Daí o cara, tá chato, este episódio está chato. Homero, este episódio está chato. Daí eu fico assim: caramba, bicho. Por isso que era que não vai. Por isso que eu nunca vou ser um cara muito famoso aqui. O meu canal sempre vai ser pequeno, assim, né? Mas voltando ao negócio, assim, que eu tava te explicando, né? Então, o método científico, ele funciona como se fosse um óculos, tá? Então, você usa o método científico, você põe o óculos na sua frente e olha a partir daquele método e você compreende a realidade a partir do método que você usou para investigar a realidade, né? Não sei se está mais ou menos claro o que eu estou querendo te dizer, né? Talvez aí uma pergunta que se faz, que é uma pergunta filosófica: será que é possível você ver a realidade sem usar nenhum óculos? Sem ter um método? Porque parece que toda a visão da realidade é uma visão que tem em si uma determinada perspectiva, né? Então o cientista olha para a realidade através de uma perspectiva. O filósofo olha para a realidade através de uma perspectiva. E dentro dos filósofos tem diversas áreas da filosofia, cada uma olha dentro de uma perspectiva, né? O religioso também, das várias religiões, olham a realidade em outras perspectivas. Então, a gente tem, na verdade, muitos óculos e não é possível, talvez, saber se algum desses óculos ele é o óculos transparente, ou seria o óculos que não é óculos, que seria o você enxergar a realidade exatamente como ela é, sem qualquer tipo de filtro, né? O ideal seria você enxergar a realidade sem filtros, entretanto, será que é possível isso? A gente se pergunta. Mas hoje eu quero falar também um pouquinho, fazer uma breve crítica ao método científico, tá? Então eu vou te explicar os limites do método científico. Isso aqui, cara, você teria... Ó, cara, me deixa um like aí no vídeo, cara, por favor, cara. Porque esse tipo de conteúdo, cara, tu tem que ler muitos livros pra entender, né? Não é um negócio que você vai encontrar facilmente no YouTube. É o seguinte, as verdades científicas, tá? As verdades do método científico, elas são verdades que limitam-se ao mundo natural. Eu vou te dar um exemplo pra tu entender, né? Então, o cientista, quando ele vai enxergar a realidade, ele enxerga através de uma hipótese. Então, e depois dessa hipótese, ele vai testar a hipótese, e quando se testa, a gente está falando em empiria, tá? Em mundo sensível, e a partir desse teste ele confirma a hipótese. Eu botei aqui exemplo da água, tá? É o seguinte, né? Suponha que existe um cientista que ele acredita que a água ferve a 100 graus, ele tem uma hipótese, né? A água ferve a 100 graus a nível do mar. Daí o cientista vai lá, ok, ele tem aí, primeiro ponto, ele tem a hipótese. O que ele vai fazer? Ele vai testar se a hipótese está correta. Então ele vai pegar um pouco de água, vai ir a nível do mar, vai botar um fogo embaixo, vai botar um termômetro dentro e vai ver em que temperatura que a água ferve. Então, se a água ferver a 100 graus, logo a hipótese do cientista está correta. Se a água não ferver a 100 graus, a hipótese do cientista está errada, né? Então, a confirmação da hipótese dele é sempre escorada no mundo físico, no mundo natural, por assim dizer, tá? Então existe a teoria, e a teoria é comprovada pelo mundo prático, pelo mundo natural. Agora, as proposições, né? Proposições seriam um conhecimento, né? A proposição é aquela ideia aristotélica que é a proposição é uma frase que declara algo sobre algo, né? Quando você fala Sócrates é mortal, isso é uma proposição que está declarando algo sobre algo. Já as proposições científicas, tá? Nenhuma proposição científica, por definição, ela é uma verdade irrefutável, né? Todas as proposições científicas, elas têm, para ser científicas, elas precisam poder ser refutáveis, né? O nome técnico para isso, que você vai encontrar lá em Karl Popper, é uma coisa chamada falseabilidade. A verdade de que a água ferve a 100 graus
a nível do mar, ela não é uma verdade final, ela é uma verdade provisória. Então, essa verdade provisória, ela vai valer até quando? Até alguém conseguir fazer um experimento que possa ser repetível por qualquer pessoa em qualquer região do mundo, e esse experimento prove que não é 100 graus, que sei lá, que é 102, 103. E daí se forma o quê? Se forma uma nova verdade, que seria que a água ferve a mais de 100 graus. Já essa proposição de que a água ferve a mais de 100 graus, ela também não é uma proposição final, ela é uma proposição provisória. Então, se alguém conseguir provar que não é 102 graus, que é 103, daí é alterado novamente, né? Então, todo o conhecimento, que ele é um conhecimento científico, ele é baseado num método, tá? E tem como base a noção de falsibilidade, que é a ideia de uma coisa poder ser falsa, que é diferente, por exemplo, de proposições da lógica, né? Quando você fala que ou você é você, ou você não é você, né? Isso aí é uma verdade necessária. Não tem como você ser você e não ser você ao mesmo tempo, né? Ou então quando se diz que toda coisa é igual a si mesma, isso também é uma verdade última, não tem como refutar isso aí, né? Que é a ideia lá da matemática, lá do A igual a A, tá? Mas isso seriam proposições irrefutáveis e tal. O método científico, não sei se tá muito complicado o que eu tô falando, cara. Eu tô sentindo que eu já perdi os ouvintes, cara. Tô sentindo... Oh, desculpa, ouvinte. Tá? Hoje a gente vai só nessa loucura aqui, cara. Tá? Hoje a gente vai aqui até o infinito aqui. Mas é o seguinte. Então, eu tava te contando ali, então, que vamos voltar, vamos dar um passo para trás de novo, só para o ouvinte não ficar perdido. Tava te contando que o método científico ele é limitado pelo mundo natural, né? Então, e funciona através da ideia de hipótese, né? E a hipótese ela vai ser testada, né? Tem também um filósofo que falava sobre isso, que é o Francis Bacon, né? Que ele falava aquela coisa do cisne, né? Então, a ideia de você ter uma hipótese que todo cisne é branco. Daí você comprova essa hipótese na realidade. Mas você vai abandonar essa hipótese quando você encontrar algo que contraria a realidade. Então, se tu encontrou um cisne negro, daí já é falso que todo cisne é branco, tá? E as proposições científicas são mais ou menos desse modo, né? Então, o cientista ele forma uma noção, né? Que todo cisne é branco ou que a água ferve a 100 graus. E aquela proposição ela vai valer como uma verdade provisória, né, que vai valer até alguém conseguir refutar aquela verdade, né? E isso é uma proposição falseável, né? Isso é o princípio, em resumo, assim, bem atropelado, isso é a ideia de falseabilidade. Então, as proposições científicas elas não são dogmáticas nesse sentido. Em outros sentidos até talvez sejam. Mas no sentido de... ela não é dogmática no sentido de que todo e qualquer conhecimento científico é possível de ser provado falso, né? De tu poder provar que é falso, né? Agora, a questão é, tem conhecimentos científicos que apesar de ser possível provar que é falso, nunca foram provados que são falsos, né? Que nem, por exemplo, a ideia de que a água ferve a 100 graus a nível do mar. Então, se existir algum cientista capaz de provar que a água não ferva a 100 graus a nível do mar, esse cientista deveria apresentar isso, deveria apresentar um método, a hipótese e como ele comprovou isso e pronto. Daí a verdade dele valeria, né? E daí seria aceito a partir dali que a água não ferve a 100 graus a nível do mar, né? Inclusive os cientistas, um dos grandes tesão assim, do cientista é tentar provar que as teses estão erradas, que as teses científicas estão erradas, né? Por isso que o Afonso lá do Ciência de Verdade, agora talvez tu entenda o que ele está falando, é por isso que ele te diz assim, olha, a ciência não é sobre a certeza, o pensamento científico não é sobre certeza, o pensamento científico é sobre dúvida, tá? Então tá sempre um cientista tentando refutar o outro. É um negócio meio de louco, assim. Um tentando mostrar pro outro que o outro tá errado o tempo inteiro, né? E não é que um querendo mostrar a verdade pro outro. Não, é um querendo mostrar que o outro tá errado. Por isso que a ciência, o pensamento científico, ele é sobre dúvida, não é sobre certeza, né? Toda e qualquer certeza científica ela é uma certeza provisória que pode ser mostrada
que está errada através de um experimento. Né? Então isso seria mais ou menos a noção de falseabilidade. Mas daí como é que funciona? O pensamento científico ele vai avançando. Então você tem uma hipótese, refuta a hipótese e pega uma hipótese melhor. Daí vir outro cientista, refuta a hipótese e pega outra hipótese melhor. Daí vai vir outro cientista, vai refutar a hipótese e fazer uma hipótese melhor. E esse é um processo de muitos e muitos e muitos anos, cara, que o progresso científico ele vai se dando através da ideia de refutação. Então um refuta o outro e vai aprimorando. Refuta o outro e vai aprimorando. Refuta o outro e vai aprimorando. Né? Até que você chega a proposições muito difíceis de você refutar. Que nem a ideia de que a água ferve a 100 graus Celsius a nível do mar. Então o progresso científico ele se dá através não de certezas, mas através de dúvidas, através de refutação. E a ideia seria que através dessas provas e refutações baseadas em métodos se chegaria talvez o mais próximo possível daquilo que o mundo é, de enxergar aquilo que o mundo é. Seria quase como, eu vou voltando para a metáfora do óculos, seria quase como se fosse cada vez mais limpando o óculos para o óculos ficar mais limpo. Tá? Um método científico funciona desse modo. E então parece que a tese do cientificista tá correta, né? Parece que o método científico é muito bom, né? Parece que o método científico é ótimo, né? Parece que não tem problema nenhum no método científico, né, meu querido? Parece, né? Será que é isso mesmo, cara? Bom, tudo que eu te falei sobre ciência, sobre proposições científicas, sobre um método científico, ele tem um limite. E esse limite se chama o mundo natural. Então, quando um cientista ele faz ele tem uma teoria, ele vai comprovar essa teoria, né? E essa teoria vai ser comprovada onde? No mundo natural, no mundo da vida, no mundo sensível, seja lá qual o nome que tu quiser dar para ele. Ou seja, o limite do método científico é o mundo material. Então, a ciência, olha só que interessante, por definição, ela só consegue gerar proposições, gerar frases dentro do mundo natural. Qualquer coisa que esteja fora do mundo natural, a ciência não tem como opinar, porque a ciência sequer pode experimentar se a teoria está correta ou não. Inclusive, existem cientistas que nem acreditam, que só acreditam no mundo natural, que eles não acreditam em nada além do mundo natural. E eu já vou te explicar, assim, ó, eu vou te dar uns exemplos aqui. Eu vou te explicar a diferença do mundo natural para o mundo sobrenatural, mas é mais ou menos o seguinte, né? O que seria, só deixa eu ver se tá certo meu áudio aqui, cara. Eu tô achando esse áudio meio esquisito aqui, cara. Alô, 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 tá. Mais ou menos, cara. Bom, voltando ao que eu tava dizendo, então o pensamento científico ele limita-se, tá, a um método. E o método dele necessita que seja testado no mundo natural, que é o mundo que a gente tá, que é o mundo que a gente vive, né? Agora, será que tudo que existe limita-se ao mundo natural? Essa é uma questão filosófica interessante, né? Existem filósofos que acreditam que não. Tá? Existem filósofos que acreditam que a realidade é formada, de fato, pelo mundo natural, mas a realidade é formada também por algo que está além do mundo natural, que seria a ideia do mundo sobrenatural, né? O sobre seria algo que vai além, né? O termo correto seria talvez a palavra que mais expressa isso de um modo correto é a ideia de uma palavra em alemão chamado Über, né? Porque tem até aquela coisa de Übermenschen, né? Que seria o homem além do homem, né? A palavra Über, ela não significa em cima, né? Ela significa acima. Em cima em alemão é auf, né? Então sobre a mesa, auf dem Tisch, né? E acima da mesa não é o auf, né? Acima da mesa é Über, né? Então existiria uma realidade além, acima no sentido de talvez mais complexo, é bem difícil de falar sobre isso, uma realidade que estaria acima do mundo que a gente vive, que é o mundo físico. Tá? Eu vou te dar um exemplo, vai ficar mais fácil depois para tu entender. Mas, assim, existem pensadores que acreditam que o mundo ele não se limita ao mundo físico. Tá? Um dos primeiros que surgiu com essa ideia, tá, foi o Platão. Não foi o primeiro, tá, mas foi um dos principais. Né?
O Platão, ele acreditava que existe uma realidade que seria uma realidade além do nosso mundo, né? que é um negócio até difícil de descrever o que é, né? Que seria algo que suportaria o nosso mundo e faria o nosso mundo fazer sentido, né? Então ele tem um diálogo muito bom, que é o nome do diálogo, tá? Mas assim, eu não leio esse diálogo, porque esse diálogo é dificílimo, né? Talvez seja o diálogo mais difícil do Platão, que é um diálogo que ele fala sobre o ser. O nome do diálogo é Parmênides. E quando eu estou falando Parmênides, eu não estou me referindo ao filósofo Parmênides que tem o poema do ser, né? Então eu estou falando de um texto do Platão, que o nome do texto é Parmênides, né? Que é onde ele fala sobre não só nesse texto, mas ele vai dizer aquela coisa de que existiria um mundo além do mundo natural, que seria na visão do Platão, seria o mundo das formas, né? O reino das formas, que seria o reino da verdade, o reino das coisas perfeitas e tal. Eu não sei, cara, eu tenho uma teoria, sabe, que eu acho que o Platão era um... eu acho que o Platão, ele era um extraterrestre, cara, tenho certeza disso, cara. Se um dia existiu um extraterrestre nesse planeta aqui, cara, esse cara deve ter sido o Platão, né? Tenho praticamente certeza que o Platão, ele era um ser não, ele não era daqui, né? O Platão era um outro cara, assim, diferente, cara. Só que eu acho que ele não era um ET no sentido de pegar uma nave e vir viajando para cá. Eu acho que o Platão, talvez ele seja um ser que não veio de outro planeta, cara. Talvez o Platão seja um ser que veio de uma outra dimensão. Que o cara veio de um lugar assim que não dá nem pra explicar o que é. Talvez o Platão seja o avatar do mundo das formas, cara. Eu não sei, cara. Não sei, tá? Bom, então tem esse diálogo do Platão, que é o diálogo Parmênides. Tá? Procure aí se você quiser ler, tá? Ele é um diálogo que fala sobre o ser. Quem gostava muito desse diálogo, tinha um pensador alemão, né, chamado Martin Heidegger, né, que era um pensador alemão lá dos anos 40, tá, vinculado a um partido aí, a um partido político aí que não que não dá pra falar muito bem. Eu vou botar uma foto foto do Martin Heidegger na tela aí, se você estiver ouvindo como podcast, dá um alt tab. Vou botar uma foto do Martin Heidegger na tela pra você saber mais ou menos. Eu só vou botar uma foto dele aí pra você imagine de qual partido ele fazia parte, tá? Vou botar uma foto dele aí, né? Agora, o Martin Heidegger, ele era um dos principais existencialistas alemães e tal, e ele gostava muito desse diálogo, era uma influência muito grande na obra do Heidegger, a ideia o diálogo Parmênides do Platão, né? Sobre o ser, sobre as formas, né? Claro que o Heidegger ele vai entrar numa parte mais onde ele vai falar sobre a existência através de uma projeção temporal e tal, uma coisa lá do Heidegger, né? Mas o Platão, ele tinha essa teoria de que a realidade que a gente vive é uma realidade que ela existe sendo sustentada por uma outra realidade além da nossa realidade, e essa realidade além da nossa realidade, ela é uma realidade que tu não consegue experienciar, tu não consegue pegar com a mão, tu não consegue, não tem fator causal nenhum, você sequer consegue compreender, mas na ideia do Platão existe. Então é um negócio que existe, mas que estaria na teoria do Platão como algo completamente assim, é difícil até de descrever o que é, tá? Mas na cabeça do Platão existe. Eu vou te dar um exemplo para tu entender mais ou menos o que seria essa dimensão que sustentaria a nossa dimensão. É um exemplo que não é original meu, tá? Eu vi esse exemplo eu tava assistindo acho uma palestra de um físico, que o físico tava falando sobre dimensões e tal. Agora eu não vou saber quem que é o cara, eu queria dar os créditos, mas eu não sei quem que falou isso, tá? Mas não é a ideia minha, né? Aliás, uma boa parte das ideias que eu falo aqui não são minhas, é tudo coisa que eu li, né? Mas eu vou dar o exemplo do copo, tá? E se alguém souber quem que falou isso, cara, pode deixar nos comentários aí pra dar os créditos pro cara, tá? Foi um físico que falou isso, em teoria um cientista, né?
Bom, esse exemplo do copo ele vai começar mais ou menos do seguinte modo. Né? Ouvinte, se prepare para ouvir uma loucura aqui que é muito estranha, mas que faz algum sentido, que é uma metáfora. Uma metáfora, uma analogia, tá? Imagine que, por exemplo, existisse uma realidade com somente duas dimensões, né? Então vamos pensar que a realidade que é uma realidade plana, em cima de uma mesa. Vamos pensar numa mesa. Tá? A mesa, que seria uma mesa plana, ela possui somente duas dimensões, que no caso vai ser, vamos pegar o plano cartesiano, o eixo X, que é o eixo para a esquerda e para a direita, e o eixo Z, que é o eixo para frente e para trás. Tá? Não tem o eixo Y. O eixo Y é o eixo para cima e para baixo. Tá? Então, a realidade de um mundo em duas dimensões seria, por exemplo, uma realidade do eixo X e o eixo Z. Tá? Vamos supor que em cima dessa mesa, nessa realidade paralela aí, existissem seres inteligentes nessa realidade. Então, seres que existem vivendo a realidade em duas dimensões. Tá? E esses seres, sei lá, eles fazem uma civilização, e nessa civilização eles descobrem um método científico e começam a investigar a realidade deles dentro do método científico deles. Então o que eles vão fazer? Eles vão criar hipóteses e vão testar essas hipóteses no mundo. Entretanto, o teste dele limita-se ao mundo, tá? E o mundo deles é um mundo em duas dimensões. Então eles vão viver ali dentro daquela mesa, mas eles não vão conseguir, eles só vão conseguir experienciar coisas em duas dimensões. Tá? A terceira dimensão, que é o eixo Y, eles não entendem. Não entendem por quê? Porque está além da compreensão deles, porque eles são seres de duas dimensões. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá? Agora, suponhamos que chega o ouvinte ali com um copo, tá? E põe um copo virado em cima dessa mesa. Tá? Você foi ali e botou um copo. Ok, fácil. Né? Agora, para você entende exatamente o que está acontecendo. Né? Então é um ser de três dimensões. Agora, esses habitantes desse plano de duas dimensões, tá? Eles não vão ver um copo. O que eles vão ver na realidade deles é que do nada se formou um círculo. E os cientistas daquela realidade, eles vão tentar explicar o círculo e eles não vão conseguir te explicar como surgiu o círculo. Eles vão dizer, existe um círculo aqui, esse círculo tem tal tamanho, a gente testou a teoria e tal, e a gente consegue medir o círculo de lá pra cá, de cá pra lá e não sei o que. Este é o círculo. Tá? Ou seja, esta é a realidade é que existe um círculo no nosso universo. Tá? Mas, cara, esses cientistas dessa realidade, eles jamais vão conseguir compreender o que formou o círculo, que foi o copo. Porque o copo, ele é um objeto de três dimensões, cara. Né? E aqueles seres que estão nesse exemplo nosso, eles são seres de duas dimensões. Então, por mais que eles tentem, por mais que o método científico deles seja o mais correto possível, nunca eles vão conseguir compreender o copo. Porque isso está além de todo e qualquer método que eles usem para entender qualquer coisa. Talvez o único cara que consiga compreender seja, sei lá, um filósofo nesse método, que ele vai olhar para o círculo e vai falar, olha, será que não existe uma realidade que sustenta o círculo, que faz com que o círculo exista? E que talvez seja uma realidade que a gente sequer consiga compreender, né? Que tá lá, mas que é incompreensível pra gente. Daí vai vir o cientista e vai dizer, não, isso aí não tem pé nem cabeça, isso aí não existe isso, só o que existe é o mundo sensível, só o que existe é o nosso mundo, que é o mundo em duas dimensões. Né? Isso seria o sobrenatural. Usando a metáfora que eu tô te explicando, da mesa e o copo em cima da mesa, seria quase como se a gente, o humano, fosse um ser de três dimensões, né? E existisse uma outra dimensão que a gente não consegue entender, que explica a nossa. Então, na verdade, do exemplo, vamos voltar ao que eu falei,
No exemplo, seria quase como se a gente vivesse em um mundo de 2 dimensões e tentasse entender o mundo, mas não ia conseguir entender o mundo. Por quê? Porque para entender o mundo, tu teria que ser um ser de 3 dimensões, e a gente não é, nesse exemplo da mesa. Tá bom? Então, isso é o mundo sobrenatural. Então, o método científico, como ele está preso ao mundo natural, ele jamais vai conseguir compreender o que seria o transcendente, o mundo sobrenatural, o além do natural. Tá? Seria mais ou menos isso. Não sei se eu me fiz claro no exemplo, né? Mas no Platão, vamos voltar para o Platão, o mundo das formas e tal seria o copo. Tá? E a gente vive ali naquela mesa tentando entender como surgiu um círculo. Né? Platão vai dizer, o círculo surgiu porque existe em outra realidade alguma outra coisa que não dá para explicar, mas que está lá e faz com que a coisa, que a nossa realidade exista do modo que a nossa realidade existe. Tá? Ai, perdi o ouvinte, né, cara? O ouvinte já deve estar tipo, o quê, cara? Que sai fora, Homero. Eu falei, cara, tá chato esse episódio, Homero. Esse episódio tá chato, Homero. Eu não gosto desse episódio. Esse episódio tá muito chato. Ok, cara. Tá. Mas então. Mas então seria mais ou menos isso o mundo sobrenatural. Por isso que eu tô te dizendo que o mundo sobrenatural ele não pode ser compreendido por um cientista, porque o método científico se limita ao mundo natural, e quando a gente está falando em mundo sobrenatural, a gente está falando em algo que é além do mundo natural, tá entendendo? O cientista ele é muito bom para te explicar como é o tamanho do círculo, como o círculo surgiu, mas o cientista nunca vai conseguir explicar o copo. Tá? Quem vai conseguir explicar o copo é quem é o filósofo, é o religioso, né? Se o copo for um deus, né? Porque assim, em teoria, né, o Deus também seria uma entidade sobrenatural, seria um negócio que está além do treco todo, né? E inclusive Deus, cara, sustenta o cosmos de um modo que eu acho que Deus, cara, poderia literalmente mudar 100% da realidade em uma fração de segundo. Ele poderia estralar o dedo ali e muda tudo, né? Muda a lei da lógica, daí ia começar formas geométricas impossíveis para nossa realidade, ia ter forma geométrica lá se Deus desejasse mudar as leis da lógica, né? Ia poder existir um círculo quadrado, por exemplo. Então, cara, o que eu tô querendo te dizer é que o método científico ele possui esse limite. Tá? O limite do método científico é o mundo natural. Né? E muitos cientistas, na sua arrogância, eles desconsideram a existência do mundo sobrenatural. Eles acham assim, só o que existe é o mundo natural. Né? Nesse sentido, até os estoicos pensavam meio assim, cara. Os estoicos, eles tinham... eles se limitavam muito ao mundo natural, mas isso é um outro assunto, talvez eu fale sobre isso no futuro. Tá? O que eu tô querendo te dizer, ouvinte, é o seguinte, cara. Existem coisas na vida que você jamais vai conseguir entender. Tá? Por mais que você tente, por mais que tu desenvolva um método científico, existem coisas que simplesmente não dá. E isso é uma grande frustração para quem? Para as pessoas que têm essa personalidade de querer entender tudo. Aí eu tô falando isso comigo incluso, cara. Né? Tu acha que eu já não tentei entender o mundo? É muito difícil, cara, você viver a vida assim, tendo como a ideia de que você não vai conseguir entender tudo. Isso é uma coisa que você precisaria ter na sua cabeça. Pelo menos na minha cabeça, eu penso. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui, cara. Vou abrir aspas pra mim mesmo. Existem pessoas que não entendem uma coisa muito importante sobre a vida. É preciso que tu entenda que existem coisas que tu não vai entender. Né? E o mundo sobrenatural seria mais ou menos uma dessas coisas. Tá? Mas não para por aí, ouvinte. Não para por aí. Né? Existem outras coisas além do mundo sobrenatural que você não vai entender. Por exemplo,
Quer ver mais uma coisa que você vai ficar pensando e falar, caramba, eu não entendo disso, né? E talvez nem seja possível você entender, né? Seria um número, né? O que é um número? Essa é uma discussão bem interessante dentro da filosofia da matemática, né? O que é um número? Se tu for olhar para a realidade, você vai ver que o número não existe em lugar nenhum da realidade. O que existem são as coisas, né? Mas o número, apesar de estar ali, ele não é a coisa. O número é um negócio além da coisa, né? Então, por exemplo, quando eu falo no número 1, eu estou dizendo um Homero. Quando eu falo no número 0, eu tô falando que não há um Homero, entendeu? Ou seja, o número, ele habita o mundo natural, mas ele não faz parte exatamente do mundo natural. Talvez fora da cabeça do ser humano não existam números, né? Uma borboleta, né, ela vive a vida sem saber que existem números, sequer ela sabe que ela existe como uma borboleta. Você enxerga números em vários lugares, em todos os lugares, cara. E você não consegue explicar o que é um número. Existem teorias dentro que eu falei, isso aqui eu não vou entrar muito profundamente porque é uma coisa complicada, mas dentro da filosofia da matemática, uma resposta que se dá para isso, tá, é que o número existe num lugar que também não é bem um lugar, tá, que também não é nem sobrenatural e nem natural, tá, que seria o reino dos números, tá, que seria o lugar onde estão os números. E olha só que louco, o número, ele é tão maluco, a ideia filosófica do número é um negócio tão maluco, mas tão maluco, que sequer ele segue as leis da lógica. Os números, apesar de eles serem lógicos, eles não seguem muito bem a lei da lógica. Porque, por exemplo, se vou te dar um exemplo aqui, deixa eu pensar por exemplo, o número 1. Vamos pensar o número 1. Vamos ficar só em 0 e 1 para não complicar. Vamos pensar o número 1. O número 1 existe em você, ouvinte. Você é um ouvinte, né? Só que esse número 1, ele existe em mim também. Eu sou um cara falando, tá? Agora, o número 1 existe dentro da linguagem de programação do meu computador também, né? Agora, o número 1, ele vai existir na linguagem do teu computador também, né? E o número 1, ele vai existir em uma quantidade que é enorme de lugares, tá? Então, e o mais louco sobre isso é que o número 1, ou um número qualquer, eu estou usando 1 como exemplo, mas o 1, ele existe a olha só, ele tem uma característica do universal, né, que o Platão falava em universal também. O número existe a uma determinada distância dele mesmo. Isso é um negócio assim, que tu fica assim, caramba, bicho, como isso? Por quê? Porque o 1, ele tá aqui comigo, eu sou um Homero, mas o 1 também tá em você, ouvinte. Então o 1 tá em mim e o 1 tá em você, e o 1 tá dentro do seu computador, e o 1 tá em um prédio onde você mora, e o 1 tá em uma rua, e o 1 tá em um carro. O 1 tá em vários lugares, cara. Então ele tá a uma determinada distância dele mesmo, coisa que é impossível para alguma coisa do mundo físico fazer. Eu como Homero, eu faço parte do mundo físico. Só que eu não consigo estar a uma distância de mim mesmo. Eu estou exatamente onde eu estou, né? Não tem como eu me distanciar de mim mesmo, né? Já o número não. O número 5, ele é o número 5 em vários lugares. E não só isso, cara. O número 5, o número 4, 3, 2 e 1, 0, qualquer número que for pensar, ele tem um nome próprio. Porque assim, o 1, ele existe como 1 pra gente que vive no mundo romano, tá? Agora, o 1, ele não vai existir como 1 pro cara oriental. O oriental, ele vai usar outro nome para falar 1, mas que significa a mesma coisa. Ou seja, são vários nomes para designar a mesma coisa, que seria o número 1. A entidade número 1, que existe em vários lugares da realidade, mas não está em nenhum lugar da realidade. Porque o que só está na realidade são as coisas, e o 1 não é uma coisa, o 1 é um número. Então o 1 é um... Tá entendendo, ouvinte? Que existem... O mundo da matemática é outra coisa também, cara.
que é tão enigmático quanto o mundo sobrenatural. Então você não consegue explicar direito, né? Então o cientista que está me ouvindo agora nesse momento, ele já deve estar tremendo assim, meu Deus, eu não consigo entender isso. Pois é, a vida é assim, cara. Tu não vai entender as coisas. Alguma coisa ou outra você vai entender, né? Mas no geral é complicado, tá? Outro exemplo, já estou em 50 e poucos minutos. Outro exemplo, tá? O teu pensamento, né? O teu pensamento é algo impossível de você compreender também. Ninguém nunca conseguiu explicar o pensamento humano, tá? O que gera o pensamento humano. O cientista, ele vai avaliar o mundo natural e ele vai ver, olha, existem sinapses, que seria o pensamento, ele tá ali no teu cérebro, mais ou menos tá no teu cérebro, né? E o pensamento, ele se manifesta através de ligações elétricas. E o cientista também não sabe nem explicar o que é uma eletricidade, ele não sabe, né? Existem teorias para explicar o que é eletricidade, mas ele não sabe. Agora, o cientista vai dizer assim pra ti, olha, o teu pensamento, ele é eletricidade, né? Mas ele não é bem uma eletricidade, ele é uma eletricidade dentro do mundo físico no teu corpo. Mas de onde é que surge essa eletricidade, né? Então, apesar de todos os avanços da neurociência, até hoje ninguém conseguiu explicar como surge um determinado pensamento, né? Como que um artista tem uma ideia para pintar um quadro, para fazer uma composição musical. Isso é inexplicável, tá? E por mais que se faça um experimento sobre o mundo físico e se avance bastante, né, sobre o mundo físico, isso é uma questão que também está em aberto, né? O subconsciente, a ideia de subconsciente também, né, que também é uma teoria, né, mas que é uma teoria que acho que até faz sentido, né? A própria noção do subconsciente, como é que funciona e tal, ou seja, os processos mentais da tua cabeça não são explicáveis por método científico nenhum. Você consegue explicar o pensamento andando a eletricidade andando de um lado pro outro. Agora, da onde que surge isso, cara? Né? Então, cara, o que eu tô querendo te dizer, meu bom, é que existem pessoas que não conseguem lidar com o fato de que não vão entender, né? E daí essa pessoa vai ser o cientista e vai tentar explicar. E quanto mais ele tentar explicar, talvez se ele for um pouco crítico com ele mesmo, mais ele vai ver que existem coisas que não dá pra explicar, né? E tu vai ter que lidar com o fato de que você não vai entender certas coisas na vida, tá? A vida, nesse sentido, ela é incerta. Você pode criar teorias para explicar, mas você nunca vai conseguir saber exatamente se é aquilo. Tanto a julgar pelo mundo sobrenatural, né, que eu te expliquei ali, das formas e tal, algo que estaria além da física, né, a metafísica e tal, que hoje dizem que está fora de moda e tal, mas até hoje eu nunca consegui ler nada que me provou que a metafísica está errada, que não existe metafísica, né? Todas as provas que eu vi contra a metafísica são provas que apelam ao mundo natural, e o mundo natural, por definição, não é um mundo metafísico. Então, é uma prova circular, né? Mas, enfim, né? Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado aqui, cara. Tá, isso aqui também, ó, não é porque tu não entende uma coisa que aquela coisa não existe, né? Então, a gente não entende exatamente o que é um número, né? A natureza do número. Mas não é porque a gente não entende o número que o número não existe. Talvez o número exista de um modo diferente, né? Talvez as formas do Platão existam, talvez, mas a gente vai entender isso nunca, porque a forma do Platão é o copo, e a gente não foi feito para entender o copo. E quando a gente fala, talvez, em verdades religiosas, quando a gente fala em verdades religiosas, a verdade religiosa, ela não é uma verdade empírica. Ela não é uma verdade que tu pode comprovar ou não, tá? A verdade religiosa, ela tem um outro nome, que não é a verdade cientificista, não é a verdade empírica, que é a verdade racional. A verdade religiosa, ela é uma verdade revelada, ou seja, uma verdade que foi revelada.
não é um negócio que você pode provar. A religião, por definição, você não pode provar. O dogma é improvável, o dogma religioso é improvável, e uma religião sem dogma não é religião. Né? Então a religião, para ser uma religião, ela precisa ter dogma, né? Que seriam essas verdades reveladas, que é o que é e não é questionável. Tá? O dogma não é questionável. O que é questionável são o mundo científico é questionável, teorias filosóficas são questionáveis e tal, mas um dogma religioso ele não é questionável. Tá? Ele é uma verdade revelada e que tu simplesmente ou aceita ou não aceita, né? Mas você não pode questionar. Então, quando você fala em Deus como Santíssima Trindade, ou tu aceita que Deus é a Santíssima Trindade, ou tu não aceita que Deus é a Santíssima Trindade. Mas você nunca vai conseguir provar que Deus é a Santíssima Trindade, e nunca você vai conseguir desprovar que Deus é a Santíssima Trindade. Não sei se eu estou me fazendo claro para você. Tá? E por que toda essa discussão aí importa, né, cara? Porque esses dias eu tava... eu escrevi aqui Papa Francisco. Tá? Papa Francisco, que é um cara chamado José Mário Bergoglio, um argentino, né? Ele comanda a igreja cristã, tá bom? Agora, a igreja cristã, né, eu já comentei sobre isso em outros episódios, né? Para que serve a religião? Né? A religião é um fenômeno social, né? Que o negócio principal da religião é te religar a Deus, religar a ideia de Deus, né? Que no nosso exemplo seria o copo. Entretanto, e aí é uma crítica minha ao Papa Francisco, ao Bergoglio, a religião ela te religa com Deus através do dogma, ou seja, o dogma é o que te conecta ao mundo transcendental, que seriam as leis de Deus, que Deus fez a coisa para ser de um determinado modo. Tá? Então a religião existe para te ligar com Deus, tá? E ela vai fazer isso através dos dogmas. Agora, quando uma religião, e é o caso do cristianismo atual, deixa de ser uma religião dogmática e passa para uma outra coisa, que eu já vou falar sobre o que é, ela acaba perdendo seu significado. Né? O que é a religião do Papa Francisco, do Bergoglio? A religião do Bergoglio, ela não é uma religião que busca o transcendente, não. A religião do Bergoglio, o catolicismo do Bergoglio, ele é um catolicismo que busca a paz. A religião cristã é uma religião atual, é uma religião que busca a paz, tá bom? Então existe a ideia de que o catolicismo atual, em vez de te religar com Deus, ele vai te religar com a paz. Tá? Agora, existe uma diferença muito grande entre você se religar com Deus e você se religar com a paz mundial. Tá? A paz mundial, ela é um fenômeno que existe dentro do mundo natural. E quando a tua religião ela tenta te conectar com a paz, ela está esquecendo o mundo transcendental e está te puxando para o mundo físico. Ou seja, tu está abrindo mão do transcendentalismo religioso para ter uma religião meramente materialista, que o objetivo daquela religião não vai ser mais te conectar com o mundo transcendental, não. O objetivo da religião do Papa Francisco, do Bergoglio, é gerar a paz mundial, ou seja, é um fenômeno. A religião do Bergoglio já está buscando fazer um fenômeno físico, a paz mundial. Tá? E é assim que você distorce tudo. Por quê? Porque a ideia original do cristianismo era te conectar com esse mundo transcendental. E tu fazia isso através dos dogmas. Né? Agora, a religião do cara lá não está preocupado com dogma, não está preocupado com transcendente, não. A preocupação central é a paz. E você faz isso por... Daí você consegue entender, por exemplo, você consegue entender por que vai lá o Papa e põe um cocar de índio para se solidarizar com o índio e tal, né? Porque o objetivo dele é gerar a paz mundial. Tá? Então ele não está preocupado com, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo claro, né? Mas a partir do momento que tu se preocupa, que o cristianismo larga isso de buscar o transcendente, que seria buscar os dogmas cristãos, e passa a buscar um resultado material, que é a paz material, isso aí, no fim das contas, ele é um cristianismo que te afasta de Deus.
Então o cristianismo atual, ele é um cristianismo que te afasta da noção de Deus, tá bom? Bom, mas é mais ou menos isso, né? Então, eu não sei se deixa eu ler aqui o que eu escrevi mais aqui, ó. Tá, eu falei que o cristianismo do Bergoglio, que o objetivo é a religião da paz. A religião não deve ser a religião da paz, a religião deve ser a religião de Deus, tá? Do transcendental, tá? Do mundo além do mundo, tá? Abre aspas para mim mesmo. Só que a religião não existe para trazer a paz, a religião existe para religar com Deus, e isso se faz através dos dogmas. Quando você abre mão de seguir dogmas cristãos para fazer uma religião da paz, você está distorcendo o sentido original do cristianismo e está contribuindo com a perdição das almas das pessoas. O cristianismo do Bergoglio é um cristianismo cujo foco é o natural, eu botei entre parênteses a paz, enquanto que o cristianismo original, o foco é o sobrenatural, eu botei entre parênteses dogma. Né? Então, você deve seguir o dogma e não buscar a paz, mais ou menos. Sabe por quê? Porque o dogma, através do dogma você consegue alcançar também a paz. Só que o dogma, além de te dar a paz, ele vai te dar outras coisas também, que é um contato com esse mundo sobrenatural, que é um mundo que talvez exista, e que eu acho que exista, mas que é impossível de ser provado que existe. Tá? Por definição é impossível. Tá? E eu acho que a partir do momento que uma religião deixa de ser dogmática, abre mão do dogma e tal, entra nessas coisas de botar cocar de índio, de laicismo, de não sei o que e tal. A partir do momento que entra nisso, você perdeu o contato com esse mundo além do mundo, com o mundo transcendente. Né? E as pessoas vão perder isso facilmente porque as pessoas não acreditam mais nisso. As pessoas acreditam somente no mundo físico. E daí vai vir o pirula e vai dizer, olha, Deus não existe porque eu não posso provar Deus. Eu falei, desde quando a prova científica é uma boa prova para dizer o que existe e o que não existe, caramba? Você tá de sacanagem, cara. Ah, meu Deus, pirula. Ô, pirula. Ai, cara. É isso, cara. Me dá um desgosto um camarada desse, cara. Não. Mas é isso. Não sei se eu me fiz claro no que eu ia falar hoje, tá? Ah, episódio chato. Desculpa, tá? Talvez na semana que vem eu faça um episódio um pouco mais leve, tá? Em resumo, cara, sigam as verdades reveladas do cristianismo, tá? E você opte por seguir as verdades reveladas independentemente do Papa, tá? Esse Papa, na minha opinião, ele não é um Papa que representa os valores cristãos. Ele é um Papa materialista. Ele não está preocupado com o transcendente nem nada. A preocupação dele é gerar a paz mundial. Tá? Não é buscar dogma que vai gerar a paz mundial. É só a paz mundial, porque não acredita em dogma, porque não tem transcendência no cristianismo dele. Eu bati no microfone aqui. E é isso aí, pessoal. Fiquem bem, cara. Até semana que vem. Se esse vídeo foi útil, me deixa um like aí, cara. Nunca te pedi nada, cara. Não, né? Não, né? Eu peço like toda semana pro cara. Ó, meu bom, chega, cara. Eu vou ter que dar uma editada, cara. Eu tenho aula ainda, não sei se eu vou conseguir postar na terça, cara. Mas a gente vai se falando, meu bom. Até a semana que vem. Tenha uma excelente semana. Siga bem, tá? E tamo junto. Valeu, falou e até a próxima.